Olá, sejam bem-vindos à nossa análise do Evangelho de João, no Novo Testamento. Hoje, vamos mergulhar nos primeiros 5 capítulos. E o interessante aqui é que, diferente dos outros evangelhos, a história não começa com o nascimento de Jesus, mas com uma declaração que fala sobre a própria origem do universo. Logo de cara, o Evangelho abre com uma afirmação grandiosa, quase cósmica. Vamos ler juntos? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Essa abertura, gente, já define um tom teológico muito profundo, apresentando o personagem central não como um simples homem, mas como uma força divina e eterna. A nossa jornada por esses capítulos vai seguir a própria ordem da narrativa. Primeiro vamos ver a chegada da palavra, depois testemunhar os primeiros sinais do seu poder, em seguida participar de alguns encontros transformadores e, por fim, entender como tudo isso leva à autoridade e ao conflito. Então, vamos lá, começando com o capítulo 1. Ele introduz não só a figura central, Jesus, mas também quem veio antes dele, a voz que preparou seu caminho. João apresenta Jesus de um jeito bem específico, como a palavra, que em grego é o logos. Para quem ouvia isso na época, a ideia remetia à razão divina, à ordem do universo. É como se a própria expressão criativa de Deus, como o texto diz, tivesse se tornado humana. E aí a narrativa nos apresenta João Batista, um personagem que tem um único propósito: ser uma testemunha. Ele não busca a atenção para si mesmo. Pelo contrário, ele declara: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor, preparando o terreno para alguém muito maior que ele. E aqui vem um momento crucial. João identifica Jesus com um título poderosíssimo e cheio de significado: o Cordeiro de Deus. Para quem ouvia isso, a conexão era imediata com o Cordeiro da Páscoa, cujo sacrifício representava a libertação. A partir daqui, o foco da história muda completamente para Jesus. E olha, o testemunho de João tem um efeito imediato. Um pequeno grupo já começa a se formar. Os primeiros discípulos, André, Simão Pedro, Filipe e Natanael, são chamados e percebem na hora que encontraram alguém de uma importância única. Bom, com os seus primeiros seguidores já por perto, Jesus começa a revelar a natureza do seu poder. E isso nos leva direto para o capítulo 2, onde as palavras dão lugar a atos públicos incríveis, os primeiros sinais. O palco para o seu primeiro milagre é bem interessante. Não é um lugar sagrado, mas uma festa de casamento em Caná. Quando o vinho acaba, o que seria um desastre social, Jesus transforma a água em vinho da melhor qualidade. O texto descreve isso como o primeiro sinal, um ato de criação, de alegria, que revela sua glória de um jeito totalmente inesperado. Mas o tom muda, e muda muito em Jerusalém. Ao ver o templo transformado num centro de comércio, Jesus confronta os cambistas e exclama: Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Aqui, a gente vê um lado bem diferente da sua autoridade, um zelo protetor, quase feroz pela santidade do lugar. Depois dessas demonstrações públicas, a narrativa muda o foco para uma série de conversas individuais, muito profundas, onde o centro da sua mensagem é revelado. Estamos entrando nos encontros transformadores dos capítulos 3 e 4. O primeiro encontro é com Nicodemos, um líder religioso que vai procurar Jesus à noite. Meio confuso com a ideia de uma transformação espiritual, ele pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Essa pergunta abre uma das discussões teológicas mais importantes do Evangelho. E é dessa conversa que surge, talvez, o versículo mais conhecido de todo o Novo Testamento, que resume a missão de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O próximo encontro quebra todas as barreiras sociais da época. Pensa bem, Jesus, um homem judeu, deliberadamente começa uma conversa com uma mulher samaritana, duas comunidades que historicamente se desprezavam. Uma interação dessas em público era simplesmente impensável. A conversa evolui de um jeito muito bonito, passando da sede física, de água mesmo, para uma sede espiritual. Jesus oferece a ela uma água viva que saciaria a alma para sempre. E é nesse contexto íntimo que ele se revela, com todas as letras, como o Messias. E essa sessão termina com o segundo sinal registrado no Evangelho de João, a cura do filho de um oficial, feita à distância, apenas com o poder da sua palavra. É claro que todos esses sinais e ensinamentos iriam, inevitavelmente, chamar a atenção das autoridades. E o capítulo 5 é um ponto de virada,
onde a admiração de alguns se transforma num conflito aberto com os líderes religiosos. O que causa todo esse conflito é, ironicamente, um ato de compaixão. Jesus cura um homem que estava paralisado há 38 anos lá no tanque de Betesda. O problema, ele faz isso no sábado, o dia sagrado de descanso, o que, para os líderes, era uma violação direta da lei religiosa. E a defesa de Jesus eleva o conflito para um outro nível. Ele declara: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Com essa frase, ele não está só justificando a cura. Ele está reivindicando a mesma autoridade de Deus, afirmando que é igual ao Pai. Para sustentar essa afirmação, Jesus argumenta que sua autoridade não vem dele mesmo. Ela é validada por múltiplas testemunhas. João Batista, suas próprias obras, a voz do próprio Pai e, de forma crucial, as escrituras que os seus oponentes diziam estudar tão bem. Essa declaração de divindade é a gota d'água. Para os líderes, isso é blasfêmia. A oposição, então, endurece e deixa de ser só um questionamento para se tornar uma intenção clara de matá-lo. Assim, em apenas 5 capítulos, a gente já vê um espectro completo de reações se formando, desde a fé dedicada dos discípulos e samaritanos, passando pela curiosidade de figuras como Nicodemos, até chegar na hostilidade mortal dos líderes religiosos. As linhas de batalha, agora, estão muito bem definidas. De um lado, as afirmações de Jesus sobre sua autoridade divina e sua união com o Pai. Do outro, as acusações dos líderes de que ele é um blasfemador que viola a lei sagrada. E esse confronto deixa uma pergunta central no ar, que vai guiar todo o resto da narrativa. Como os poderes estabelecidos vão reagir a alguém que declara ser igual a Deus? A jornada está só começando e os desdobramentos dessa tensão a gente continua a ver na nossa próxima análise.